Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão. Vamos pro giro de notícias desse domingo. Hoje é dia de clássico em São Januário. Jogo hoje em São Januário contra o Botafogo, a nossa boa e velha galinha frita. Nenhum dia é melhor do que o domingo, né? Porque é aquele dia que a família portuguesa se reúne para comer aquela galinha frita, rodeada de amigos, e é isso que vai acontecer hoje. Vasco e Botafogo, vamos falar disso logo depois da vinheta. Estamos de volta, galera. Vamos falar do clássico. Hoje, São Januário, 18 horas. O Vasco enfrenta o Botafogo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, tá? É o melhor dos cenários pra gente, cara, porque a gente vai pegar o Botafogo, que a gente tem aí, tirando a brincadeira, né? A gente tem um retrospecto muito interessante contra o Botafogo e é um momento difícil para o Vasco, é um momento de reabilitação e os caras vão jogar com um time. A princípio eles disseram que iam colocar até juniores, eu não sei, mas assim, 2 ou 3 titulares no máximo e a gente tem grandes chances de vencer o clássico e dar uma reanimada ali no grupo, né? Jogo às 18 horas, São Januário, TV Globo, canal aberto, tá? E Premier Play. Estatística, cara, retrospectiva, a história ali de Vasco e Botafogo. Talvez seja, eu não vou, né, martelar ali que é a maior diferença entre os clássicos regionais, mas se não for a maior, cara, é uma das maiores. Vitórias do Vasco, 161. Empate, 108. Vitória do Botafogo, 106. Gols do Vasco, 561. 493 gols do Botafogo. Aproveitamento do Vasco, 53%. Aproveitamento do Botafogo, 38%. O Vasco tem uma média de 1,5 gol por jogo e o Botafogo média de 1,3, né? Vasco 1,5, Botafogo 1,3. Primeiro jogo entre Vasco e Botafogo pelo Carioca foi 3-1 Vasco, dia 22 de abril de 1923, tá? No campeonato de 23, a gente já sabe o que aconteceu, né? Último jogo a gente perdeu de 3-0 para o Botafogo. Aquela fase ruim que a gente ainda mastiga ela aos poucos aí, ruminando isso de vez em quando. Mas se Deus quiser, isso está no final. A gente vai virar essa fase contratando aí jogadores de primeira prateleira. E eu tenho fé que as coisas vão melhorar e já estão melhorando, na minha opinião. O resultado ele demora às vezes para aparecer, mas a mudança já foi feita e as coisas estão acontecendo, tá? Maiores vitórias do clássico: 29 de abril de 2001, 7-0 Vasco, e do Botafogo um 5-0 num torneio extra João Teixeira de Carvalho. Em 1958, lá vai fumaça. Garrincha devia estar nesse jogo, né? Vamos para o jogo, então. Cuesta, Lucas Freitas e Vitor Luiz não devem ser relacionados para o jogo, tá? Paulo Henrique e Matheus França vão estar de volta à lista de relacionados, tá? Então, Cuesta, Lucas Freitas e Vitor Luiz fora do clássico. As novidades, né? Eu já falei aqui do Matheus França e do Paulo Henrique, são as grandes novidades aí. O Matheus França, porque não estava sendo relacionado, e o PH voltando de contusão. Eu ouvi uma conversa ontem
de que existia a possibilidade do Diniz não relacionar, mas o Atenção Vascaínos lançou uma matéria dizendo que o Paulo Henrique está relacionado. A gente vai, inclusive, falar da escalação aqui já já. O Botafogo vai escalar para o Clássico apenas 7 jogadores do grupo principal, do time principal ali. São 7 jogadores só no elenco, do elenco na lista, na relação de jogadores. Então eles vão jogar bem modificados. A gente tem aqui uma prévia dos relacionados. Léo Link, Raul, Alex Telles, Vitinho Bastos, Alexander Barbosa e Alan, né? Esses são os 7 do time principal. Provável escalação do Botafogo: Léo Link, Bastos, Cauã e Justino. Cadu, Marquinhos, Bernardo, Gabriel, Abdias e Caio Vale. E aí Cauã, Toledo e Cladir. É bastante gente desconhecida, né? O Vasco, provável não. Isso aqui são os relacionados. Andrei Fernandes, Coutinho, Rojas e Matheus França. São os meias. Atacante: Nuno, Andrés Gomes, Brenner, Marino e Nestroça. Cara, eu tô doido para ver esse cara estrear de verdade. GB e David. A gente tem agora os laterais: Puma, PH, Piton, João Vitor Fonseca. Zagueiros: Saldívia, Robert Renan e Wallace Falcão. Volantes: Thiago Mendes, Tietê, Hugo Moura, JP e Barros, tá? Agora uma notícia interessante. O Sampaio Corrêa perdeu de 7-1 ontem para a Mulambada, né? Então, o Vasco está automaticamente classificado para as quartas de final. O jogo contra o Botafogo é para definir aí com quem a gente vai jogar, né? Os resultados desse sábado: Flamengo 7-1 no Sampaio Corrêa, Volta Redonda e Madureira 1-1, Bangu e Boa Vista 1-1, Portuguesa 1, Nova Iguaçu 0. Vamos para a próxima. O Vasco, se vencer o Botafogo, isso aqui é importantíssimo. O Vasco vai encarar o Volta Redonda nas quartas de final ali, tá? Se o Vasco empatar ou perder, aí pega o Fluminense. Então, para a gente passar melhor e pegar um jogo mais fácil, na teoria, claro, né? A gente tem que ganhar o jogo hoje contra o Botafogo, tá? As quartas de final vão ser disputadas em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, a decisão será por pênaltis, tá? Agora vamos falar um pouquinho, cara, de outros assuntos. O Ryan, lá no Bournemouth, jogou contra o Aston Villa do Douglas Luiz, empatou por 1-1 e ele fez um gol do jogo. Então, em 2 jogos, o garoto já está com uma assistência e um gol. É impressionante, tá? A imprensa da Inglaterra já está falando direto nele. Não vai demorar nada pro nosso menino cria sair aí, pegar uma janela de transferência para um time de primeira ponta. Eu não tenho dúvida disso, tá? O Vasco já postou foto do Cuiabano. Cuiabano já se apresentou, já foi apresentado. Agora é aquele processo natural mesmo de recondicionamento físico e ir para o jogo. A gente está precisando muito, muito mesmo da estreia do Cuiabano, tá? O Vasco chegou a um acordo com o lateral português Diniz Pinto, do Moreirense, tá?
já prepara a proposta para o Moreirense. Eu confesso que ainda não tenho muitos detalhes sobre isso, mas já existe conversa em andamento com o clube e é bem possível, diz que está avançada, e é bem possível que o lateral Diniz Pinto, do Moreirense, se apresente aí no Vasco nas próximas semanas. Galera, a gente fica por aqui, 18 horas, Vasco e Botafogo, vamos torcer muito pro Vascão, e a qualquer momento a gente volta aí com mais uma edição, ok? Tamo junto, saudações vascaínas, fui!